de orientação espiritual, presidente da Federação Perispiritualista do Brasil. Você fez uma psicografia, você captou uma mensagem na semana passada, não foi? Foi. Boa noite para todos vocês. Deus esteja com vocês nesse momento. Você falou da polêmica que está tendo com relação ao filho do João Paulo. Você recebeu alguma mensagem? Olha, eu captei o João Paulo, ele mandou a psicografia, mas hoje nós vamos mostrar aqui a peripsicografia da Renata, com o espírito fora da matéria. Alguém aqui sabe o que é viagem astral? Eu vou repetir. Alguém aqui sabe o que é a vida fora da matéria? Ninguém? Com certeza ninguém. Então eu vou ter que explicar. Pois não, à vontade. Nós temos muito tempo. Explicar. Veja bem. A psicografia é quando a pessoa está desencarnada. E a peripsicografia é a roupa do espírito que se movimenta no tempo e no espaço. O mesmo processo que eu usei, eu fui imparcial. Eu usei com a esposa do João Paulo, a dona Rose, e eu usei com a Renata. Então eu consegui captar. Quem é a Renata? Renata é a namorada do João Paulo. Eu fui muito imparcial. Isso que eu faço há 23 anos. Então, eu acredito que aqui no auditório tem assim, só que estão com medo de falar. Alguém daqui deve saber o que é vida fora da matéria. Será que ninguém sabe ainda nada? Nunca ouviram, nunca leram nada, livro de projeciologia do Valdo Vieira, do Chico Xavier, o Nosso Lar, que fala de perispírito? Nada. O Brasil precisa acordar. Tão lindo o Brasil, né, Gugu? Então está na hora de acordarem, de saberem que existe a vida, os viajantes astrais, os viajantes cósmicos. E foi esse processo que eu tentei captar todos. Fui imparcial, porque eu sou aqui nesse momento um instrumento. Eu não vou puxar a sardinha para um lado e muito menos para o outro. Você vai dizer se o filho realmente é dele? Eu gostaria de ler o que eu consegui captar do espírito dela. Eu seguro para você. Gugu, isso aqui é seu. Muito obrigado. Tá? É um presente para mim? É essa espada, você vai ver no clipe do Leonardo também, do Leandro e Leonardo. Veio lá do Japão, é para você. Muito obrigado. Tá? Então vamos lá. Pessoal, não se assustem, não se apavorem. É um processo natural, é um processo normal. Todos os espíritos com uma vibração maior, que possuem um número de reencarnes maiores, eles conseguem fazer o que eu vou ler para vocês agora. Estou pedindo permissão para a matéria da Renata, porque foi com o espírito dela que eu conversei. Curitiba, 9 de julho de 1998, horário terreno, 13 horas, início da peripsicografia. Que não vos surpreendam minhas palavras bem colocadas. Ah, não, essa aqui é o do João Paulo. Eu vou começar com a do João Paulo. À vontade. Que não vos surpreendam minhas palavras bem colocadas, pois sou a raiz de uma planta chamada João Paulo. Entendo por raiz a alma, o espírito. Atravessei este plano terreno inúmeras vezes, entre elas na época da Revolução Francesa, e aí mesmo no Brasil, na época imperial, aonde novamente encontrei-me com o espírito do amigo irmão missionário Daniel. Ele em espírito e eu participamos das cruzadas, fomos vikings, fomos três franciscanos, e pertencem nossos espíritos às raízes de José, filho de Jacó, da onde muitos que ainda encontram-se reencarnados também saíram. Me permito neste instante usar uma frase muito popular: a alegria de pobre dura pouco. Esse foi o caso do meu templário. No melhor da festa, a fatalidade bateu em nossa porta. Aviso-os que o meu consciente, ego, não sentiu nenhuma dor, porque eu, o espírito, prevendo a fatalidade, deixei minha carne e prontamente fui recebido pelos socorristas cósmicos que me trouxeram para o hospital maior aqui de nosso lado. Vamos lá. Fui muito bem amparado, reenergizado pela equipe psicológica aqui desta dimensão. E isto é a base para que possa eu, o espírito, sem trauma, comunicar-me com vocês e sem medo. Meus amores, meu povo querido, minha família divina e meus amigos que trago guardado e acimentado em meu peito e no coração de pedreiro cantador. Baixinha, me perdoe, mas a menina, a Tia, está falando a verdade.
Eu estive, e a minha matéria também, com a mesma repetidas vezes. É muito possível que seja eu o pai biológico desta criança, porque o espírito que nele encarnou pertence à família de minha mãe, e a minha gatinha, minha pequena, a Jéssica, é um espírito reencarnado da família de meu pai. Pedro Antônio me colocou a par destas ligações espirituais. Aqui nesta morada, revi o Frederico, o Gaspar, o Jorge, o Milton e o Josias. Reencontrei os Mamonas Assassinas, o Chacrinha, o Sena, que é outro que preocupa-se com a sua filha Vitória e com as crianças mantidas pelo seu Instituto Terrestre. Deus, que é um ser soberano, dotou a ciência de clareza. Portanto, o ideal é um exame daqueles que o Pelé precisou fazer. Desses que confirmam a paternidade, vez por todas. Se for da minha matéria, acredito que seja, por favor, não o desamparem, porque eu sei o quanto é dolorido ser filho do acaso, filho de pai ausente. Se tudo ocorresse comigo em vida, eu assumiria porque sou e eternamente serei um cabra decidido. A pobreza, a luta, o próprio racismo e o sucesso me ensinaram a ter a responsabilidade, e dela eu não me afasto, seja na vida ou aqui além da vida. Confesso que eu não acreditava na vida após a morte, e que a própria morte me causava medo, desespero. Hoje tento lidar com esta situação, me mantendo ou mantendo-me, eu não sei usar as palavras corretas, sem nenhum vislumbre. Aviso-os que me foi possível e é possível passear vez ou outra na Terra, acompanhado de nossos médicos, psicólogos espirituais, e que em uma dessas visitas eu fui fotografado. Sei que gerou polêmicas, e isto sequer começou, porque neste novo milênio a luta pela comprovação da vida energética nos requisita. O amigo Paulo Ricardo, vez ou outra sem saber, auxilia o Dinho. É só vocês prestarem atenção na fisionomia dele. Tenho muito a lhes dizer através desse ditado espiritual, porque a psicografia, contendo a letra, a minha assinatura, incluindo fatos pessoais, eu reservo para os meus familiares. E lhes será entregue no momento oportuno pela intermediária, que nos acolhe neste intercâmbio entre o céu e a terra. Neste momento sou um pequeno rio, e vocês que me ouvem um mar, e o oceano, uai. Nós é tudo frutinho da mesma árvore. Penso que cumpri e não cumpri bem o ditado. É que me fez e sempre fará bem estar com vocês. Gente que me aceitou e tornou-me conhecido nacionalmente. É por este amparo, carinho, que me fiz e faço presente entre vocês. Nossa Senhora da Aparecida, proteja todos vocês aí na terra e todos nós aqui no céu. Ave Cristo, João Paulo. Só que ele assinou o nome dele mesmo, né? Henrique Reis. Então, João Paulo por ser um espírito. Diante do que foi exposto, então nós podemos acreditar que realmente essa criança foi gerada por ele. Ele confirma que esteve com ela. E, inclusive, eles estiveram juntos em vida passada, tá? Não é essa a primeira existência deles. Eles estiveram, como ele confirmou, na França. Agora, dentro da peripsicografia dela, a gente pode confrontar uma coisa com outra. À vontade, por favor, tá? Que nós temos... Eu posso tirar meu casaco? Fique à vontade. O meu lado espiritual aqui tá danado. O que? Não entendi. O que você falou? E aí o meu lado espiritual vai esquentando. Você é mesmo? Eles estão tudo aqui comigo. Eles precisam estar. Como eles amam você. Eles te consideram muito. O Dinho mandou um beijão pra você. Ele te adora mesmo. Você é uma pessoa de muita luz, de muita energia. Sabe, eu acho que você não está sabendo o canal de energia que você é. Sem você saber, o Chico Xavier preparou você. Aquelas tuas vidas lá, né? Comer um bacalhauzinho e tal, lá, com o Netinho, com o Belmiro, com a dona Ifigênia. Um beijo, Belmiro. Tá me devendo 2 desenhos pro livro, hein, cara? Não sei se tá essa semana. Fique à vontade, Carmen, que nós temos... Agora vamos lá. 5 minutos. Segura aqui pra mim. Agora vocês vão ver que é uma peripsicografia. Quem escreveu isto?
Ela passou para mim. Quem? A moça? A Renata, o espírito da matéria dela. A moça... Eu vou ler uma psicografia. Deixa eu ver. Ela. Eu não conheço ela, mas o espírito dela, através da viagem astral, se fez presente. Quero avisar todo mundo que não são só as pessoas famosas que possuem esse dom, não. Qualquer pessoa da plateia aqui que tenha vibração, a gente pode pegar. Isso é uma coisa, uma curiosidade que eu tenho. Quando a gente dorme, o espírito permanece? Conosco alguns eles permanecem se a pessoa tem pouco reencarne. Os mais velhinhos em alma, esses saem voar mesmo e trabalhar. Tem muita gente trabalhando aí no astral, viu, povo? Aí volta pra matéria cansado, com artrite reumatoide, com dor. Não sabe por quê. A gente dorme, né? Tem uma boa noite de sono, quando levanta de manhã, acorda cansado pra caramba. Normalmente esses são os viajantes astrais. Fique à vontade que nós então, estamos com o nosso tempo contadinho. Apresento-me na condição de uma viajante astral, sendo conduzida pelo benemérito Padre Cícero Romão Batista, para dizer-lhes que é verídico o depoimento da minha matéria. Assim que encontrei o espírito e a carne de João, apaixonei-me. A ele não perguntei se estava ou não casado. Ele, por sua vez, não tocou neste assunto. Perdoe-me se eu, o perispírito e minha matéria, estamos ocasionando transtornos. Nossa intenção não é magoar a esposa, familiares e amigos de João. É simplesmente aplicarmos a lei da justiça. Minha matéria é honesta. E como explicar para um filho ao crescer que ele é filho de um ser digno e não de um pai desconhecido? Eu e meu consciente não carregaremos essa problemática, e muito menos será meu filho tido como bastardo. Mulheres deste imenso Brasil, quantas de vocês omitem o paradeiro dos pais para preservá-los e são tidos como mães solteiras e vagabundas? É muito triste para uma criança ou adulto ser apontado como filho de pai desconhecido. Não permitirei que o meu filho seja apontado dessa forma. Prefiro que amanhã, mesmo sendo recriminado pela sociedade, digam: ele é o filho de João Paulo. Eu, o espírito, somado ao anjo guardião, achamos por bem afastar nossa matéria para que nada perturbasse a gestação. Agora, por bem, concluímos ser necessário mostrar a verdade e nos transformarmos em exemplos a serem seguidos. Existem exames que podem atestar o que lhes digo, pois que estes sejam feitos o mais rápido possível, para que todos estejamos em paz enquanto vivermos. Não é a questão financeira que me importa ou importa para a minha matéria, e sim a questão moral. Não sou, e muito menos serei oportunista. E o meu consciente também. Nós simplesmente rogamos pela verdade e justiça. Por favor, me compreendam, e compreendam a minha matéria. Aqui em perispírito, longe das pressões terrestres, estou livre para falar por mim e pelo meu consciente. Aqui estou livre para lhes dizer, e sei para quem estou dizendo, que pedi o auxílio da Virgem Maria, e ela me atendeu, permitindo-me sair momentaneamente do meu corpo através da visita espírita entre pessoas vivas, dando-lhes estas preciosas informações. Recordemos a história de Maria de Nazaré, que teve de José ao anunciar a chegada de Jesus, a recusa e a incredibilidade de sua paternidade. Ao próprio José, eu, o Espírito, também recorri, através das orações sucessivas, para que intercedesse em meu caso e no caso de tantas mães do desvio ou do paralelo. Aceitemos a realidade das mudanças que o terceiro milênio nos apresenta para fazermos um mundo melhor e justo. Eu fui a primeira, e muitas outras, tenho filhos de pais famosos ou desconhecidos, viram após mim nesta caminhada de ajustes. Rogo a Deus que a medicina terrena, através do DNA, solucione o caso da minha matéria e de muitas outras que sofrem caladas, e tudo suportem. Rogo a Deus, acima de tudo, que o uso das pílulas e das camisinhas seja em número maior, para o que ocorreu com a minha indumentária terrena e também não ocorra com muitas. Simplesmente eu tornei-me um exemplo e me exponho para que muitas situações como a minha atual também possam ser evitadas. Eu não pude evitar, porque isto estava antecipadamente escrito nas estrelas, que aconteceria, porque conforme confidenciei-lhes no início desta visita perispiritual, tenho vínculos com o espírito de João Paulo há milênios, e isto ocasionou o encontro repetidas vezes entre nossas matérias. Seguindo instruções do próprio João,
Eu precisei pintar os meus cabelos e ficar loira. E o amor que a esposa sente por ele não é maior que o meu. Empatamos. E o que proponho e sei que fará o espírito de João feliz é ver os filhos, mesmo sendo de mães diferentes, serem criados juntos e serem amigos. Cito-lhes ainda a história de Saara e Agar. Cada uma teve um filho e o pai era o mesmo, ou seja, o Abraão, sendo os filhos Isaac e Ismael. Um foi colocado à testa no holocausto, enquanto o outro seguiu para o deserto com a sua mãe. Aqui eu encerro dizendo-lhes que se as mães tivessem sido menos egoístas, tudo seria diferente. Penso que é chegada a hora de irmãos serem irmãos e as tribos unirem-se, para que o amor fraternal sobreviva e nos tornemos filhos de Deus na íntegra. Sou um dos espíritos encarnados requisitados para dizer-lhes: Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, terra de Ismael. Ave Cristo no céu e na terra, amém. Isso aqui, ó, dá pra gente sentir a vibração espiritual entre o espírito dele e dela. Nós vamos voltar a esse assunto, porque o nosso tempo já está esgotado. Quero mais uma vez agradecer sua presença, Carla. Obrigada, e receba os aplausos do nosso auditório. Obrigada. Prazer. Obrigado.